Olá, estamos com a Maria José Silva, uma cara muito conhecida do setor do turismo. Bem-vinda. Obrigada. Diretora-geral da RAFT. Mas também és professora especialista das áreas de turismo e liderança estratégica e também professora adjunta convidada da Universidade de Aveiro, e é também nesta condição que eu hoje te entrevisto, porque tu publicaste recentemente um relatório que se chama Operação, Distribuição e Comercialização de Produtos e Destinos Turísticos na Crise Covid-19, um raio-x das agências de viagens. Tão importante nesta altura. Maria José, eu tenho que te perguntar, quando é que tu começaste a pensar neste relatório, porquê é que o fizeste e porquê é que é tão importante produzir este tipo de informação para o setor? Ora bem, comecei a pensar no relatório mal começámos a ter a crise em 2020, que é normal, começamos a ter alguns efeitos, alguma disrupção que não estamos habituados, e o primeiro passo é logo pensar como é que nós vamos dar resposta à crise, como é que vamos gerir a crise. Temos que ir buscar os nossos livros e os nossos registros de planos de contingência. E, portanto, aí foi logo o primeiro passo. Tivemos que pensar como é que iríamos gerir, tivemos que criar planos de contingência para as empresas e delinear vários cenários, o A, B, o C, o D, porque na altura não sabíamos bem qual era o caminho que ia seguir. Na verdade, todos pensávamos que ia ser mais fácil, mais rápido e menos abrangente e, na verdade, até menos severo, que depois, obviamente, tivemos que ir reajustando. O porquê depois, passada essa fase? Essa foi a primeira fase e o primeiro objetivo. Depois, ao longo do tempo, com as respostas que foram dadas, as dificuldades das agências, tivemos necessidade de registar, até para nós aprendermos para, de futuro, se criarem planos mais ajustados, estratégias mais ajustadas, aprendermos com isso, porque há muito pouca investigação em crises no turismo e muito pouco mesmo relacionado com pandemias, porque as anteriores pandemias foram muito localizadas. Esta foi uma pandemia abrangente, severa, global, transversal, embora a ritmos assimétricos. E, portanto, temos que registar isso, quanto mais não seja para, de futuro, ficar o registro certo e termos aprendizagem disso. Muito bem. O teu trabalho é, de facto, muito completo. Eu já tive a oportunidade de o ler e queria fazer-te uma pergunta. Só tiveste o resumo, porque o trabalho tem 100 e poucas páginas. Sim, mas está um resumo muito bem feito. Mas eu queria te perguntar acerca disto que escreves. Há uma quebra de 11% do número de agências de viagens de 2020 para 2021, segundo os dados do RNAFT. Tu achas que este é um número perfeitamente expectável, tendo em conta esta crise, ou até poderia ser superior? Na verdade, por acaso, hoje estive a fechar mais uns números. Como sabes, estamos a fazer um prolongamento de estudo em conceito de pós-doutoramento já para começar e, portanto, estamos a aproveitar para várias situações. E acabei de contabilizar e sabia que provavelmente me irias fazer alguma pergunta nesse sentido, e entraram várias agências em 2021. Incrível, elas continuam a abrir. E, portanto, a entrada dessas agências permitiu não termos agora um valor tão negativo. Mas também há outra situação. As sucursais nós não as sabemos contabilizar agora. Porquê? Porque redes como a Abreu, Top Atlântico, Geostar e afins estão em apoio à retoma, ou assim, enfim, layoffs, estão à espera e, portanto, ainda têm direito a tempos de trabalho reduzidos, e muitas das lojas não estão abertas ou só estão abertas temporariamente e, portanto, a nível de registros nem sequer estão atualizados. Falamos nelas e falamos nas independentes. Muitas das pequenas independentes a mesma coisa, ainda estão sob apoios e, portanto, também nem sequer podem fechar, não podem despedir e, na verdade, estão com esperança que haja mais algum apoio que as mantenha até ao início do ano. O que significa que as quebras, até agora, estão muito poucas, há muito pouco mais do que isso. Na verdade, provavelmente é capaz de ficar entre os 11% e os 15%, que é fabuloso. Porquê fabuloso? Quando se fala em quebras, obviamente é péssimo. Claro. Mas comparando com o que existe no resto da Europa, principalmente em Espanha, nós temos registros em Espanha acima de 47%. Que já brutal, é brutal. E a diferença é abismal. Portanto, pelos vistos, nós ainda estamos a portar-nos lindamente. Agora, claro, sempre são 15% e acredito que até o final do ano vamos ter mais algumas a encerrar, porque a Páscoa é muito tarde. Sim. E há aqui ainda um período para aguentar, não é? É o período, acho que até mais difícil, porque em 2020, mal ou bem, nós tínhamos cash flow, existia um dinheiro em caixa.
Entretanto, foi-se gastando, ajustando, conseguiu-se fazer injeção de capital nas empresas. O registro diz que nós, de facto, tivemos muitas empresas a fazer injeção também de capital, não havia outra forma. Sim. Entretanto, vieram apoios, conseguimos os apoios, quer... Não importa o tamanho, pequenas, médias e grandes conseguiram o apoiar simples, o apoiar rendas, sim, que aguentou mais uns meses, só que agora temos um inverno longo. Sim. O mês de novembro, antes do Natal e Ano Novo, já não é famoso, nunca foi famoso, e o mês de janeiro também não, porque é o antes das festas e o pós-festas e, portanto, esses meses são sempre mais fracos. Tirando quem tem corporate ou quem tem, por exemplo, turismo religioso, que não, sim, há agora. Pois. O que significa que a Páscoa ainda por cima é mais tarde, a Páscoa só é em abril. Reservas antecipadas, também este ano não estamos a apostar em reservas antecipadas, porque claramente o cliente está, há uma incerteza e, portanto, vai reservar à última da hora. É um, sim, inverno muito longo. Sim, há aqui muitas incertezas. Muitas incertezas. Sim. E agora com isto, não é, do orçamento, ainda mais incerteza nos cria. Sim. A dada altura, tu escreves que o trabalho da operação e distribuição turística tornou-se de veras complexo e até instável, não só pela variável económica, como pela necessidade de informação para as operações. Isto é para ti uma oportunidade ou uma ameaça às agências de viagens? Esta complexidade que se tornou o trabalho das agências? Olha, na verdade, em primeiro lugar, obviamente, é uma ameaça, até, sim, porque as equipas não estavam preparadas, depois tivemos equipas em casa devido aos confinamentos, aos layoffs, deixaram de trabalhar e foram perdendo alguma destreza até com sistemas e informações. Depois tivemos necessidade de retomar, porque se mexeu em alguns meses e, de repente, o turismo no meio disto tudo transformou-se muito. Porque, enfim, a mobilidade ficou restrita e quando a mobilidade fica restrita e há risco e começam a colocar muitos parâmetros, até de segurança e tudo, é desde as fronteiras, desde o aeroporto, desde os sistemas, as reservas, enfim, foi uma quantidade de informação e de sistemas e de plataformas que eles tiveram que reaprender e que tiveram de ser criadas, que obviamente tornou uma ameaça e foi demasiado complexo. Não só resolver o problema dos clientes, mas ainda, sim, ter que gerir estas aprendizagens sem contacto com outras ferramentas. Contudo, nem tudo o que é negativo tem sempre uma parte positiva também, não é? Não, sim, há só o dark, há sempre, sim, uma parte da luz. Sim. E claro que isto também tem uma oportunidade, é uma oportunidade de uma vez se repensar, redesenhar o turismo na globalidade. Sim. E existem algumas coisas que de facto já estavam a ser muito criticadas, tens o caso do overtourism, o, sim, caso de alguns problemas com cruzeiros, enfim, há imensos parâmetros que agora, com a paragem e como há que renovar algumas partes, reajustar, é uma oportunidade. Se não tivéssemos parado também não se conseguiria fazer, porque é um correr. Portanto, tem as duas partes. Sim. Para terminar, eu queria ainda que tu comentasses isto também que surge no relatório. Há um alerta para a operação e para a distribuição turística, que é a necessidade de criar cada vez mais os chamados pacotes dinâmicos, que têm vindo a registrar já um crescimento cada vez maior. Como é que tu comentas isto, esta necessidade da operação turística? Olha, a operação turística tem vindo a acompanhar, contudo, existem alguns produtos, sem dúvida, sim, que são muito complexos, que não são fáceis de colocar online ou de pacotes dinâmicos e não estamos a falar para o B2C, estamos a falar, sim, para o B2B. E creio que alguns deles nem nunca irão ser colocados, até por estratégia. Contudo, nós sentimos que o cliente já não gosta tanto. Há obviamente, uma classe e um tipo de cliente que quer muito standard, muito trabalhado, as horas muito bem, sim, indicadas, mas cada vez mais a tendência é alguma liberdade, pelo menos de escolha. Existem alguns pacotes que são trabalhados, sim, mas em vez de ter só 3 ou 4 hotéis, tem que ter mais facilidades de partida e agora mais ainda com tarifas flexíveis e, sim, cancelamentos de última hora e, portanto, há necessidade deste dinamismo. O problema está que, de facto, em Portugal não é bem visto, na maior parte
no mundo não é tão bem visto pela distribuição, se eles fizerem a venda direta no online direto. E, portanto, também aí fazem bypass total à cadeia de valor. Se não gostam que as companhias aéreas façam o operador e a hotelaria, obviamente há que ter aí algum cuidado. Mas se for bem acompanhado e trabalhado com a rede e com a operação, eu creio que é o futuro, é tentar redesenhar já até mais tipo de produto. Produto rural, produto eco, produto spa, produtos especializados que já existem, mas ainda não foram bem trabalhados, porque a segmentação é um dos caminhos que nós vamos ter que seguir agora, porque ainda não vamos ter o turismo de massas. Sim. Portanto, há necessidade de ter ajuda nessa matéria. Ok, muito bem. Ficam aqui então alguns caminhos para seguir. Obrigada, Maria José. Obrigada. Foi um prazer. Então, boa noite.